Abençoa poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, a revista desse trimestre, fala da Santíssima Trindade. E hoje nós vamos falar da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que seria o Filho. O apóstolo João, quando ele escreveu a palavra Logos, que é verbo. E, irmãos, interessante que nas epístolas de João, ele também começa falando a respeito desse verbo. Eu quero ler aqui a primeira epístola de João, que diz o seguinte: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, o Logos, que existiu desde a criação. Então, ele já existia. Ele não foi criado, ele é eterno. Estava na criação. E o apóstolo João, semelhante ao versículo 1 ali de João, do Evangelho de João, ele também fala nesse mesmo contexto de criação. Ele fala que existiu desde a criação do mundo. Nós o ouvimos e com nossos próprios olhos vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu a nós a vimos. E é por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês, a vida eterna que está com o Pai. Olha só, está com o Pai e que nos foi revelada. Então Jesus revelou o Pai. Em Jesus, o Pai que é inacessível, agora em Jesus, o Pai inacessível, agora em Jesus tabernaculou, ou seja, ele habitou entre nós, o Emanuel. Ele fez conhecer-se o Pai. E aqui ainda na epístola, na primeira carta de João, no capítulo 5 e versículo 20, ele diz o seguinte: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com seu Filho Jesus Cristo. Quem? Jesus Cristo. E este é o Deus verdadeiro, e esta é a vida eterna. Amém, irmãos? Então a gente começa a nossa introdução falando a respeito desse Deus verdadeiro que está revelado em Cristo Jesus. Na introdução, irmãos, diz o seguinte: o prólogo do Evangelho de João apresenta o verbo, o Logos, o verbo eterno como Deus, criador e revelador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória de Deus unigênito, cheia de graça e de verdade. Nesta lição, veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, o Filho de Deus, onde o invisível se tornou visível. O eterno entrou no templo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, irmãos, aqui o autor ele foi muito feliz, nesse último parágrafo aqui que ele falou que o clímax é a encarnação do Verbo, que é o Filho de Deus, onde o invisível, aquele que ninguém podia ver, aquele que ninguém podia sondar, o insondável, aquele que ninguém podia sequer olhar para ele, porque a palavra do Senhor diz que ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Agora, ele foi manifestado em Cristo Jesus. É uma bênção, é tremendo, irmãos. Porque ninguém poderia suportar a presença de Deus, a glória. Mas agora em Jesus, Deus tabernaculou e se manifestou aos homens e habitou entre nós. No Antigo Testamento, como é que Deus habitava no meio do seu povo? Através do tabernáculo. Ali tinha a presença de Deus. E o verbo, aqui o apóstolo João, nos 18 primeiros versículos, que é o hino Logos, que a gente vai ver aqui no contexto, no primeiro tópico, ele fala nos versículos que ele tabernaculou, ou seja,
Ele habitou, ele se fez carne, ele habitou entre nós. Verdadeiramente ele habitou, porque ele tomou forma humana e aí ele habitou entre nós. No Antigo Testamento ele habitava em tendas ali, simbolizando a presença de Deus. Agora ele veio em carne, ele habitou entre nós e mostrou para nós o caminho. Pode falar, meu irmão. Só Moisés que viu pelas costas ele, né? Ninguém viu a Deus, né? Moisés viu a voz na fenda, né? Pelas costas só. Não viu o rosto. Não viu. Só as costas. Ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo, né? Ninguém viu. Agora Jesus, ele manifestou a glória. É tremendo, né, irmãos? Isso é tremendo. Vamos então para o ponto 1, irmão, para a gente avançar. O ponto 1, o verbo como Deus eterno, o verbo pré-existente. Quem pode ler para nós aí o verbo pré-existente? Eu coloco de João 18, versículos iniciais. É chamado de In-Logos. Na abertura, no princípio, era o verbo. As palavras no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia. Claramente ensina que o verbo sempre existiu. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. A expressão verbo, do grego logos, designa Deus referindo-se à divindade do Filho. Enquanto os gregos pensavam no princípio pessoal e os gnósticos num ser intermediário, João apresenta o logos como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Antes de tudo o que existe, o Verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, o existente, o Pai desde o princípio. Colossenses 1,17. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Meus irmãos, o prólogo de João, né? O In-Logos, que o pessoal costuma chamar, afirma a eternidade e divindade do Verbo. Olha só, irmãos. Na criação, Jesus, ele estava junto com o Pai. Amém? Os irmãos entendem isso? Primeiro, ele diz a palavra do Senhor, você vai ver ali a Trindade presente na criação. Você vai ver que no princípio, né, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus, olha, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí Deus começa a dar vida a todas as coisas. Ele cria a luz, ele cria os luminares, ele cria todas as coisas. E ali depois ele diz, façamos o homem. Então há uma conversa entre a Trindade a respeito da criação. Então Jesus, o apóstolo João, no capítulo 1 aqui, ele diz, façamos um homem. O termo lá é Elohim, que é plural de Deus, né? Então a própria palavra Deus ali aparecendo, Senhor, está aparecendo no plural, porque tem 3 pessoas da Trindade presentes na criação. E o apóstolo João é interessante que ele diz, sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele, para a glória dele. Então, irmãos, sem Jesus, sem o Filho, a palavra de Deus está dizendo que nada disso aqui teria sido criado. Então a gente vai ver que ele faz parte da criação. O texto introdutório diz que o verbo, né? O verbo, ele na abertura ele diz no princípio. Esse princípio que o João está se referindo, está ligando o princípio lá de Gênesis, o princípio da criação. Quando ele diz no princípio, ele está falando lá da criação. É interessante, irmãos, se os irmãos puderem assistir, tem uma série chamada The Chosen, e é interessante que os discípulos começam a entender na série, fala, né, que era necessário escrever, porque naquela época, né, a gente vai ver pelo contexto, os gnósticos diziam que Jesus não era Deus, né? E começa a aparecer várias heresias. E aí o apóstolo João entende que é importante ele começar a escrever, porque ele sabia, irmãos, que
a geração dele ia passar, né? Que a igreja ia permanecer. Então ele escreveu para a igreja, para nós hoje, e todos que vierem posterior, e todos que vieram no passado, entender a divindade de Jesus. E então ele foi muito feliz que ele ligou o princípio com o princípio lá de Gênesis. E aí ele ligou o verbo, o Logos, o Eterno. E designa Deus, referência à divindade do Filho. Enquanto que os gregos pensavam num princípio impessoal, os gnósticos, aí são a heresia da época, num intermediário, num ser intermediário. Porém, o João, ele apresenta como o Logos, como o próprio Deus eterno. Então, o João, ele enfatiza isso, para não deixar a dúvida. Jesus é Deus? Geralmente, irmãos, os testemunhos de Jeová, eles colocam Deus como um Deus minúsculo, né? Um Deus menor. Mas não, o João aqui, quando ele escreveu, ele trouxe na mesma substância, na mesma essência, no mesmo poder, é Deus. Então está claro para nós que Jesus Cristo é Deus, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Amém. Então vamos para frente. Se ele não tivesse na criação, não Davi, ali quando Deus disse façamos, existia a Trindade. Se não existisse a Trindade, Deus usaria o tema faço. Eu vou fazer. Era só ele. Então, quando ele disse façamos, o irmão falou no plural, né? Façamos. Estava ali a Trindade. Exatamente. Pode falar, Tem outra frase também interessante que ele fala nossa, né? A nossa imagem, Ele né? podia falar a minha, né? É verdade. Nossa. Porque quando você fala nossa, tem mais de uma pessoa. Sim. É importante isso. E daí, é importante que às vezes as pessoas não observam essa frase. Detalhes, nossa. é. São detalhes. Façamos é mais façamos, né? Mas a nossa ali ele já coloca mais pessoas, ou seja, tem mais pessoas ao Tem lado. um Deus e 3 pessoas. Entendeu? Entendi. O interessante, irmãos, que no contexto de Gênesis, se os irmãos forem olhar o original no hebraico, vai aparecer a palavra Elohim, vai aparecer o tetagrama, que é Jeová, em todo esse contexto. Então, por exemplo, quando Deus vai decidir plantar o jardim, e aí aparece a palavra Jeová, o tetagrama que os judeus não pronunciam. Quando ele está criando o homem, aí aparece Elohim. Quando ele está fazendo a criação, Elohim. Então é interessante, Moisés poderia muito bem ter escrito só um termo, né? Só uma palavra para designar Deus, mas não. Moisés, inspirado por Deus, talvez Deus diz, Moisés, tu usa essa palavra aqui. Aí Moisés vai e escreve Elohim, quer dizer que é Deus no plural. Nosso DNA como número e letra. Em hebraico, Jeová. E aí, irmãos, Deus dá testemunho à natureza de tudo isso, da Trindade, até a natureza dá testemunho. São 3, né? São átomos, prótons e nêutrons. Aí tem o planeta Terra, por exemplo, segundo o sistema solar, é o terceiro planeta. Então, já é aludindo à Trindade, né? 3 pessoas da Trindade. E uma série de outras coisas na natureza que tem, até a fórmula de Fibonacci, os irmãos foram estudar. Dizem que ali a assinatura de Deus, ela vai crescendo conforme vai andando 3 números. Então, tem uma série de coisas na natureza onde Deus deixou a assinatura dele para mostrar que ele é o Criador. Amém? Amém. O verbo como pessoa distinta. Irmão Mike, pode ler para nós aí. O verbo como pessoa distinta, ponto 2. No texto bíblico, João afirma que o verbo estava com Deus. A expressão grega próton, termo, com Deus, comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o verbo, Filho e Deus Pai. Indica uma distinção entre pessoas dentro da unidade da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio. Amém. Então, obrigado, irmão Mike. Obrigado. Então, o verbo como uma pessoa distinta. Nós cremos em um único Deus, manifestado em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Nós já vimos aqui nas lições passadas que quando no batismo de Jesus foi manifestado as 3 pessoas. Primeiro, quando Jesus entra na água, lá está o Filho. Depois vem a voz do céu dizendo: este é meu Filho amado. E depois o Espírito Santo pousando sobre ele em uma forma de pomba. Então nós vemos ali as 3 pessoas. Tem conversas, heresias, dizem não, que Deus ele é sucessivamente, que o texto está falando sobre isso, que é sucessivamente. Uma hora Deus apareceu ali como o Deus Jeová do Antigo Testamento, depois ele veio como Jesus, e depois o Espírito Santo, sucessivamente. Mas não, a gente vê a coexistência dos 3 juntos no batismo. E nós vemos também a ordenança de Jesus falando ao discípulo: ir por todo mundo pregar o evangelho, quem crê e foi batizado será salvo. Aí ele diz, quem crê, aí ele manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele dá as 3 pessoas da Trindade. E de batizar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem segmentos aí, irmãos, que diz que não, é só Jesus é Deus. E aí afastam do Espírito Santo e esquece o Deus do Antigo Testamento, do Poderoso. Aí já tem uns que dizem que não, que Jesus é um Deus menor, né? Que não, ele veio, cumpriu ali, acabou, pronto, agora tudo é Deus, né? Não é assim, a gente vai ver. Tem questionamentos de todo jeito, irmãos, mas o que nós entendemos é que existe as 3 pessoas da Trindade, e Jesus ele é manifestado, né, como sendo Deus, uma das 3 pessoas da Trindade. Então ele fala aqui, o Verbo, que é o Filho, e Deus Pai, indica uma distinção de pessoas dentro da unidade. É um único Deus, porém revelado na pessoa, em 3 pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são forma sucessiva, que nem eu falei aqui, de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes, que existem juntas, elas coexistem. Na criação estava lá, as 3 pessoas criando, fazendo, conversando entre si. Estava lá. Então as 3 pessoas da Trindade estavam presentes. Elas são coexistentes desde o princípio. Tem pessoas que não, Jesus apareceu ali no ventre de Maria e ali Jesus foi criado, né? Não, Jesus já existia desde a criação. Ele que criou tudo. O apóstolo João enfatizou: sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele já existia, ele é eterno. Vamos por 3, irmãos. O verbo da mesma essência do Pai. Deixa eu ver quem vai ler aqui. Bom, Ângelo, pode ler para nós. O verbo da mesma essência do Pai. Ainda no versículo de abertura, João revela o verbo era Deus. Aqui a palavra grega para Deus aparece sem artigo definido, que tem gerado discussões exegéticas, porém na estrutura grega, a ausência do artigo não implica a indefinição ou a inferioridade. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus, como sustentam traduções heréticas, mas é um indicativo na natureza do verbo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. Desse modo, o verbo da comunidade e criador. Portanto, a expressão o verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. Amém. Muito obrigado, irmão. Meus irmãos, o versículo de abertura o verbo era Deus. E aí, aqui a palavra grega é theos. O apóstolo João usou a palavra theos e aparece sem um artigo definido. E aí, irmão, as traduções aí heréticas, principalmente das testemunhas, as testemunhas de Jeová, querem distorcer essa passagem e dizer que ele era um Deus menor, né? Mas só que o texto, né, aqui, o fato de não aparecer sem um artigo, né, que tem gerado essa discussão exegética. Porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica na indefinição ou inferioridade. O autor da revista está falando que, pelo fato de não ter o artigo, não quer dizer que Jesus não é Deus, o Todo-Poderoso, né? Ele fala assim, essa construção enfatiza a qualidade da natureza do sujeito. Ou seja, a palavra ela enfatiza a natureza divina de Cristo.
ele está falando de quem? De Jesus. O sujeito aqui é Jesus, ele está falando de Jesus. A natureza do sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus, não é um Deus a mais, né? Como sustenta traduções heréticas. Mas é um indicativo da natureza do verbo. A gente falou aqui, né? Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina, ou seja, o verbo, ele é da mesma essência do Pai eterno. E ele é criador, que a gente já viu aqui no início, né? Portanto, a expressão verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai. É Deus em sua totalidade. Jesus não deixa de ser Deus. Não é porque o verbo tabernaculou, ou seja, ele se formou em homem, que ele deixou de ser Deus. Deus veio, tabernaculou, habitou entre nós, e aí ele perdeu toda a divindade dele. Não, Jesus é 100% homem, era 100% homem, e era 100% Deus. 100%. Ele sofreu como homem, sentiu as mesmas dores que nós sentimos, foi açoitado, passou por diversas tribulações. Ele, irmãos conhecem, no jardim do Getsemane, ele suou sangue de tanta aflição que ele sofreu, de tanta pressão que foi colocada sobre ele. Ele até chegou a pedir a Deus, ao Pai, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse caso, demonstrando a sua natureza humana. Aí ele se recobrou e disse: mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí a palavra do Senhor diz que foi do agrado dele moer ele, lá em Isaías. Foi do agrado dele moer ele, por causa de nós. Então, ele mesmo sendo Deus, ele poderia dizer: não, eu não vou passar por isso. Ele poderia, mas ele se esvaziou, que nem diz o apóstolo Paulo, escrevendo, se não me engano, aos Colossenses, Filipenses, obrigado, meu irmão. Ele se esvaziou-se a si mesmo, não tomou a usurpação de ser igual a Deus, esvaziou-se. Mesmo sendo Deus, ele esvaziou-se. Interessante. Ele esvaziou-se a si mesmo. E sabendo ele que como homem ele passaria por todos os processos muito difíceis. Seria muito cruciante o que ele iria passar como homem. E na unha ali, Deus moendo ele. Sim. Depois diz ali Isaías: depois tu verás, né? Vai ver depois. Tipo, o resultado. O resultado tu vai ver lá na minha igreja. Agora ele está lá agora, sentado à destra de Deus, né? Vivendo isso. A minha alma verá a prosperidade. Isso. E os frutos. Interessante que Jesus, ele falando sobre, orando pelos discípulos, ele falando: glorifica o teu filho como a glória que tu tinha antigamente. Ele fala, Jesus homem, falando a respeito dessa glória. Irmãos, imagina um Deus todo poderoso, que pode tudo, tá lá no seu reino, na sua glória. Irmãos, para a gente ter uma ideia, mais ou menos assim, é um pouco parecido. Se a gente imaginar uma pessoa rica, importante assim no mundo, uma pessoa cheia de riqueza, uma pessoa que tem glória ali, e ela deixar toda aquela riqueza dela por causa de um povo, né? Deixar tudo aquilo ali. Não, eu vou deixar toda essa glória, essa riqueza aqui, toda essa glamour que eu tenho aqui, pessoas me servindo, tudo que ele quisesse estava ali, né? Aí ele deixou aquilo dali por causa de um povo sofrido. Tipo Moisés, Se tornar como mendigo. Moisés também, né? Moisés também, a Bíblia fala que ele deixou todas as coisas para, tem uma expressão ali bem forte, Hebreus 11, ele fala que para sofrer com o povo de Deus, né? para padecer. Para padecer. Precisou ser chamado Filho de Faraó. Passou por Depois de tudo isso. Hebreus 11, Primeiramente, 11, deu tudo. É a riqueza que o Davi está falando. Interessante que os escolhidos por Deus ali sempre tem uns detalhes que apontam para Cristo, né? Sempre tem uns detalhes. E a palavra do Senhor mesmo disse que ele se fez pobre para que nós pudéssemos enriquecer. Que interessante, né, irmão? Ele se esvaziou, deixou tudo agora, pediu para o Pai passar, porque, meu irmão, quem é que quer morrer, irmão? Nem Cristo queria, irmão. O sofrimento era grande demais, terrível. Mas ele sofreu, suportou. Ele disse: não faça a minha vontade, mas faça a tua. E aí ele seguiu até o fim. Até o fim. Você vê aquela palavra que o pastor Adão trouxe domingo, né? Que a terra produziu espinhos e abrolhos, né? O próprio espinho serviu para trabalhar na fonte de Jesus. O que produziu pela nossa culpa feriu a testa de Jesus.
Exato. Isso aí o homem vai trabalhar com um espinho, né? Aí Jesus vem, ó. Até isso, né, irmãos? Então, o ponto 3, nós já falamos da mesma essência, do mesmo substância. Agora nós vamos para o subtópico, o tópico 2, o verbo como criador. Aí, o primeiro subtópico fala o agente da criação. E aí o irmão Gilson pode ler para nós? Por favor. A Bíblia declara que no princípio criou Deus. A expressão criou traduz a palavra hebraica para termo reservado à atividade criadora de Deus. A fim de que o universo foi criado por Deus a partir do nada. Do latim ex nihilo, a doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Este versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é a obra exclusiva de Deus. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. Amém. Muito obrigado, irmão. Então, irmãos, esse subtópico aqui, ele já fala mais das coisas que a gente já falou no início ali, né? Em Hebreus 3, o verbo latim lá, nihilo, né? Que Deus criou o mundo a partir do nada. Nada, não existia, a terra sem forma e vazia. Ele criou a luz, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então, tudo é obra da criação. E ali a gente já falou que Jesus estava presente. Nesse contexto aqui, irmãos, o texto que João falou, né, que a gente já repetiu aqui, nada do que foi feito se fez, sem ele, o apóstolo João enfatiza que ele estava presente na criação e que ele era ativo, era um agente ativo na criação. Nós vamos ver também um agente ativo na criação como o Espírito Santo, que parava sobre a face das águas. O Espírito Santo parava ali sobre a face das águas. Pairava, né? Então, a gente vai ver o agente ativo, o Espírito Santo. Depois nós vamos ver o agente ativo na criação, né? Deus criando o homem, colocando no jardim. Nós vamos ver na criação de todos os animais, de todas as ervas do campo. E o relacionamento do homem com Deus. Então, Jesus, ele está presente, conforme o apóstolo João, ele enfatizou aqui. Então, resumindo esse ponto, é mais do que a gente já falou. Certo? Então Jesus, ele faz parte da criação, porque a criação é um atributo atribuído exclusivamente a Deus, somente a Deus. E se Jesus é Deus, logo ele faz parte da criação. Amém? Pairava sobre a superfície das águas, o Espírito pairava, que ainda não tinha o ser humano. Aí é muito forte, mas vai falar lá na frente isso aí, esse assunto que ele está falando aí. Lá nas últimas lições, nas últimas 3. Ele não tinha o ser humano. Não. Ele não tinha criado. Mas já estava voando ali, já estava Não? Não tinha. Não tinha criado. Não tinha. Ele tirou dele depois. Não tinha. E o interessante é que o homem foi o único ser que Deus soprou nas narinas e colocou o Espírito. Aí o Espírito saiu das águas, da superfície da água. Existe o Espírito do homem, existe o Espírito de Deus. E são coisas bem distintas. A Bíblia diz que quando nós morremos, está lá em Eclesiastes, o Espírito volta a Deus que o deu. O Espírito foi soprado. Existe a alma humana também. Que saiu de Deus, no caso. Exato. Agora a alma é outra parte do homem. Outra parte do homem. a alma É eterna. Essa não morre. nem o espírito. Nem a alma, o espírito. Nem só o corpo, né? O corpo vai Espírito ser também não. ressuscitado. Vamos lá para o ponto 2, a fonte da vida. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida, referindo-se ao verbo eterno, Jesus Cristo. Esta declaração revela que o verbo é a fonte absoluta, originária de toda forma de vida.
tanto físico quanto espiritual e eterno. E aqui, irmãos, a gente, abrindo um parênteses, aqui a gente vê que como nele estava a vida, então a criação estava presente nele. Ele estava criando, que ele é a fonte da vida. O texto está bem claro aqui para nós, a gente consegue entender. Por isso que o apóstolo João falou que sem ele nada do que foi feito se fez, porque a fonte da vida está nele. E ele está falando aqui, ó, tanto físico e espiritual. Aí seguindo em frente, a expressão denota a autossuficiência do Verbo, uma característica específica da divindade. Jesus não depende de nada ou de ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Essa verdade afirma que a vida eterna, imutável, que está no Pai, está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da eternidade. Interessante que eu estava assistindo o pastor Ezequiel Soares, um teólogo, irmãos de categoria. Conheceu ele, né, pastor? Eu trouxe quase essa mesma lição em 2005. Foi, né? Hospedei ele lá na igreja, eu trabalhava, hospedei ele. Que privilégio, né, pastor? Ele, o Gilberto, o pastor Gilberto, tive o privilégio de servir eles na minha casa. Que bênção. E aí ele falava o seguinte, ele fez uma pergunta: quem morreu na cruz? Deus morreu na cruz? Deus morreu na cruz? Não, só o homem morreu, só a divindade morreu. Interessante essa pergunta. Eu queria trazer essa pergunta, eu queria entender o que é que os irmãos acham. Qual a opinião dos irmãos a respeito disso? Morreu o homem perfeito, levando toda a iniquidade de todos. O perfeito morreu, levando a culpa de todos. Sobre ele é um homem perfeito como Deus, né? Como se é revelado no homem, morre. Aí a Bíblia vai dizer que Deus Pai ressuscita. Ele ressuscitou a Jesus, foi o Deus Pai como homem, né? É um mistério tão grande. É o Deus encarnado. Entendeu? Então é um Deus perfeito, morre na cruz, Deus morre encarnado, perfeito, né? com a culpa de toda a humanidade. É onde arrasta ele e leva ele lá nas profundezas. Aí Deus vai lá e... Mas era o Deus encarnado. O Verbo se fez carne. Com os sentimentos de Jesus é o mesmo que nós, como homem. Então ficam a Deus morreu. A deidade Deus não. morreu? A deidade não. É A a deidade pergunta. de Deus Deus. morreu? A divindade dele não. Eu vi um judeu. Deus morreu, quer que Só a não acha? carne, né? É. E a Bíblia, eu acho que ele se revelou entre nós. Ele se revelou e se fez carne e habitou entre os Falar um homens. negócio que o judeu falou. Eu já falei dessa. O judeu disse assim, ó. Quando Adão e Eva pecaram, ele disse assim, ó. Quem vocês comerem também do bem e do mal, Deus morreu. Ele usou a expressão, uma palavra. E é outra. Fran, pode falar, Fran. Não, eu falei que a Bíblia diz que ele esvaziou-se, né? Então ele tirou toda a glória de Deus. Ele é um homem, ele veio como Morreu como humano. veio a parte humana. Como um homem perfeito com toda a nossa vida. Muito bem. É isso que esse aqui só. Os irmãos podem depois procurar Os irmãos podem procurar o vídeo lá no YouTube. Mas ele não deu o final da frase, porque não vai lá, isso aí eu escutei também. Você escutou, né? Ele não fala? Mas é interessante, irmãos. O próprio homem que morreu, O vídeo que ele não. O vídeo é tem o nossa. próprio homem que morreu também tinha poder sobre a morte. Sim. Aí ele não finaliza O apóstolo Paulo, ele escreveu: tragado foi a morte na vitória. Então, tragado foi a morte na vitória. O autor aqui da revista, ele diz o seguinte: olha só o que o autor diz. A expressão denota a autoridade e suficiência do verbo, uma característica específica da divindade. Jesus não depende de nada ou de ninguém para viver. Ele compartilha a mesma substância divina, porque o Pai porque o Pai, aí ele cita o versículo, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Essa verdade afirma que a vida eterna e imutável que está no Pai está igualmente no Filho.
apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. Quer dizer, irmão, o homem, Jesus homem, morreu na cruz, mas Jesus Deus o ressuscitou. O ressuscitou. Ou seja, a morte não pôde parar Jesus. Ele tragou a morte na vitória. Sim. Olha, irmão, a morte veio, ele suspirou, e depois ele mesmo disse, não, ao terceiro dia, Eu dou e torno a tomar. e torna a tomar. Ele disse, eu dou Olha o poder de Jesus, irmão. Olha o poder de Deus Ele está falando em daí como Jesus. homem como Deus. Ele fala, né? E é por isso que é difícil de a gente entender se tu não prestar atenção. Quando ele disse, eu vou no teu lugar, ele disse que eu tenho o poder de dar a minha vida e torná-la a tomar. Quer dizer assim, torná-la a tomar, todo o poder estava com ele. Aí, quando ele está falando com Deus. Ele tem todo esse poder. Pelo tiro, E aí a alma de Jesus, porque Jesus também tem uma alma. Tinha uma alma. eu acho tão interessante Tem alma um com texto. espírito. A alma tudo é eterna. Ô, irmão Davi, eu acho muito interessante um texto que Jesus vai revelar que traz uma direção para nós no norte nessa questão. Quando ele próprio vai dizer lá em João, né? Que ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele está falando do espírito do homem, da alma do homem, né? Nele. Então isso dá para nós entender que o que é espiritual não morre. Entendeu? Então o lado divino de Deus não morre. Que é divino não morre. Que é divino não morre, que é espiritual, né? Não morre. Isso que o meu Mike falou aqui tem uma profundidade muito grande. Quando Jesus disse que aquele que crê em mim, né? Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto. Sentido espiritual daí, ali. Tem dois sentidos aí. Tem o sentido espiritual Espírito. e o sentido eterno, o sentido que a gente da ressurreição. Na verdade, são três sentidos. Pode morrer aqui sem estar salvo, algum aqui orar e ele ressuscitar. Pode ser um milagre. Pode viver. E tem o sentido que o homem está vivo, mas está morto. Está morto, né? Espiritualmente. Que ele até falou, né? E tem o sentido da eternidade, quando dá o arrebatamento, a Na ressurreição. verdade, é três sentidos. Quando ele vier a ressurreição, ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, irmãos, não fiquem preocupados a respeito dos que dormem. Ele não fala nem que morreu, fala que está dormindo. Seus entes passados, teus queridos, aqueles que você amava, que já dormem no Senhor, eles estão dormindo, irmãos, aguardando aquele grande dia. Esse dormir é um eufemismo para morte. Né? Da igreja de Tessalônica. Mas é Eufemismo, dormir. não que a pessoa esteja dormindo. Sim. A alma dele, o espírito dele está acordado. Ele usou essa expressão como um eufemismo para a morte. Sim. Ele estava falando isso aí para a igreja de Tessalônica, porque a igreja, ele estava pregando para a igreja de Tessalônica e esperando que Jesus voltava naquele tempo. Assim, eles estavam com tanta. Aí ele estava dizendo, não, mas vocês não estão com aqueles que dormem, porque aqueles já estão dormindo, mas quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar. Então a igreja Exatamente. de Tessalônica não estava entendendo a mensagem de Por Paulo. isso que ele falou dormindo, né? Por isso que ele fala a respeito dormindo. E Jesus também, quando foi ressuscitar Lázaro, aí eles falaram assim, ele fala, acho que foi a menina que ele perguntou. Não, ela foi com a menina. Quando Jesus foi ressuscitar a menina, né? Que é a filha de Jairo, ele disse assim, não, elas dormem. Aí eles começaram a consolar e rir de Jesus, né? Ele sabia que estava o autor da vida, o dono da vida. O Lázaro já estava morto. O Lázaro já estava morto. Mas A menina também já tinha morrido. Já tinha morrido. E ali ele disse que dormia. Que ele ia lá acordar ela. Os que estavam chorando começaram a rir porque perdeu o emprego naquela hora, né? Elas dinheiro paga quando para chorar no velório, quiser vou perder o emprego. As carpinteiras tiveram que ó. Então, resumindo esse tópico, irmãos, Jesus ele tem a vida em si mesmo. Ele tem a vida em si mesmo. Ele tem o mesmo poder, a mesma vida, conforme também tem o Pai. Vamos para o ponto 3. A luz dos homens. Tem a revista aí, mano? Uma frase. A luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens, e a luz se conhece, e as trevas não o dominam. A matéria da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz.
Muito obrigado, irmão Fran. Meus irmãos, a luz dos homens. O texto assinala que a vida era a luz, o apóstolo João escrevendo, né? A luz dos homens. Jesus não somente ele é a luz, né, como ele dissipa todas as trevas. Jesus sendo a luz, irmãos já viram, né? A gente sabe, todo mundo tem ciência das coisas aqui, que quando a gente vai colocar uma candeia, uma luz para iluminar uma sala, a gente tem que colocar lá em cima, porque lá em cima vai iluminar toda a sala. Ninguém vai botar uma luz embaixo para enxergar o ambiente. Não vai resplandecer, né? Não vai resplandecer. Se a pessoa tiver uma dificuldade de enxergar, então ela vai conversar uma luz, porque a luz Vai dar uma chute na lâmpada aí. ainda vai dar um chute na lâmpada. Né? Então, irmãos, a luz, e Jesus, ele sendo a luz dos homens, né? Ele resplandece nas trevas. O texto está colocando aqui, resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. De que ele está falando aqui, irmãos? Está falando daquele mundo, desse mundo de trevas, que até hoje não a compreende Jesus. Ele está falando que no mundo tem pessoas que andam em trevas, mas nós não, nós andamos na luz, porque a luz, o apóstolo João escrevendo também, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos paz com Deus, né? E o sangue tocará. Então, ele está na luz. Se nós andarmos na luz, porque o mundo é trevas. O mundo está em trevas. E a luz faz o que? Dissipa as trevas. O texto colocou aqui, o texto grego, né? Catalâmbano. Ele pode ser traduzido ou compreendido como compreender, apoderar ou dominar. Quer dizer que a luz domina as trevas, dissipa as trevas. Quando a luz vai aparecendo, quando a luz, aonde a luz vai passando, vai aparecendo tudo que não aparecia agora. Vai ver onde chega a luz, as coisas que está oculto, começa a aparecer. Vai começar a enxergar. E quando chega a luz, aquilo que não estava claro, que a gente não conseguia enxergar, a gente começa a ver. Essa confusão deu sua luz ali, desde o passado, né? Jesus pregando ali acerca da sua missão aos fariseus, aos pecadores, aos que não entendiam nada. Ele foi questionado, entende? Ali no capítulo 8, no versículo 12, ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí os fariseus respondem assim, testifica de ti mesmo, teu testemunho é verdadeiro. Ou seja, lá naquele tempo o pessoal de frente de Jesus, imagina hoje, através da palavra de Deus, se os homens estão de frente de quem fazia os milagres daquela época, era visível. O senhor falou uma coisa do TJ, né? E nós temos os católicos também, para nós crentes em Jesus Cristo, sabendo que através da Trindade nós vai ser salvos, e Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, nós pregar para esse povo hoje é debaixo da graça de Deus para eles compreenderem. É difícil. Eles estão pregando na rua e ganhando um monte de gente para eles, só que eles estão errados. Então tem que ter muita graça, muita fé para que a pessoa do Espírito Santo, o povo compreenda que somente Jesus é salvado. Se naquela época aqui, olha isso, olha que forte. Você testifica de ti mesmo, velho. Olha, falar com um sábio, mestre, né? Claro, como pessoa, Jesus estava ali. Eles, olha que mente fechada. Imagina hoje, por isso que nós vemos essas barbáries, pessoas que vêm em santo, ou só, não, é só Jeová, fala um monte de heresia e coisas que dá terra, sabe? É difícil. E muitas pessoas estão indo por esse caminho. É difícil. Jesus falou, né? Jesus falou sobre isso quando a respeito dos milagres, assim, vocês só me seguem porque não é pelas obras que eu faço, Pelo pão, Pela comida, pelos milagres, pela cura, pelas bênçãos. Tanto que quando ele começou a ministrar a verdade, a palavra, né, dele, ele deram as costas, foi embora. Mais de 5.000 pessoas
sumiu todo mundo e os discípulos assim, vocês também vão embora? Vão me abandonar também? A preocupação nossa hoje é pregar a Bíblia, a palavra. Daí é o Espírito Santo que vai convencer. Aí se for pregar a palavra preocupado, tu vai convencer a pessoa. E outra coisa, é importante, por isso que é importante reforços, os irmãos dando parabéns por estar aqui nessa manhã aprendendo na escola bíblica. Porque se você é um crente que estuda a palavra de Deus e tem base bíblica, quando vier um rolo desse, você já está ali preparado para responder conforme te pedir a razão da tua fé. Já na nossa 3 horas, saí mais de casa, 3 horas que ia sair, eu não deixo. Já Foi de escola militar, lá no meio de casa. Foi 3 horas, queria ir embora, não estava tem mais ainda. Nunca mais voltaram lá. Abandonados. Então, irmãos, vamos para o último tópico, o verbo como revelação do Pai. A irmã Liz pode ler o primeiro tom, a encarnação do verbo? Por favor, irmã Liz. Muito obrigado, irmãos. Meus irmãos, a encarnação do Verbo. O Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. A gente já falou aqui, né? E vimos a sua glória. O Verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Por isso que a gente falou aqui, ó, 100% homem, 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus. Aí o apóstolo João, quando ele escreveu, ele usou um verbo grego, eknosen, que habitou, que significa, literalmente, armou a sua tenda. O Deus se despiu-se da sua glória e disse, vou armar a minha tenda. Armou a sua tenda, tabernaculou. Por que tabernaculou? Isso era uma alusão no que Deus fez lá com Israel. No tabernáculo. Quando Israel estava peregrinando, o que eles faziam? Eles levavam a tenda, a arca da aliança, colocava a arca da aliança sobre a presença de Deus e colocava a presença de Deus na tenda, tabernaculou ali. E Jesus, corpo homem, a presença de Deus, o Emanuel, porque lá em Isaías, se eu não me engano, ele fala, né? O Emanuel, né? Deus conosco. 7,14. E quando o anjo também, Gabriel, apareceu para Maria, ele fala, né? Do Emanuel. Ele faz essa ligação com o Emanuel. Quer dizer, o Emanuel, traduzido, quer dizer Deus conosco. É esse Deus que tabernaculou, que entrou no mundo, que encarnou. Aí se cumpre a profecia de Isaías, né? Se cumpre, né? Do Emanuel. É Deus conosco. Deus dentro do barco, né? A palavra Emanuel era a semântica da palavra Emanuel, quer dizer Deus dentro do barco. A semântica da palavra. Então ele habitou, ele armou a sua tenda. E aí faz a alusão ao tabernáculo de Cristo, né? Ao tabernáculo de Israel, comparando ele com a glória de Deus que se manifestou visível. A gente falou isso aqui no começo, né? Então ele é o Emanuel, a plena revelação do Pai.
E aí vamos para o ponto 2, que é a plenitude da graça e da verdade. A irmã... Pode se preparar. É você mesmo, irmão, pode ler. Obrigado, irmão. Meus irmãos, no ponto, a plenitude da graça e da verdade. O João, o apóstolo João, como um testemunho ocular, né, ele viu a encarnação do Verbo, a glória do mundo, o Pai cheio de graça, né? E a palavra que ele usa lá para escrever é doxa, que remete ao conceito lá do Antigo Testamento, a Shekinah. Na Shekinah, a presença de Deus, ela não tinha plenitude. Deus vinha, Moisés se prostava, baixava uma nuvem ali, não era assim, pastor Adonis? E aí ele conversava com Deus, Deus dava a orientação, depois, tanto também que Moisés ele pediu, Senhor, vai conosco, né? Pediu, vamos conosco, se tu não for conosco... Eu mandaria um anjo, ele disse, só me levante-se e a tua presença for conosco. Então... Passa sobre isso, graça, E agora, na manifestação, na plenitude, que é a presença gloriosa de Deus, veio através do Verbo cheio de graça e de verdade. Daí esse conteúdo, irmãos, ele mostra que Jesus, ele tem a plenitude de Deus, mas ele é a verdade. E ele também não só ensina que ele é a verdade, né? Ele ensina que ele é a verdade, mas ele oferece também a plenitude da graça de Deus. Então, no Antigo Testamento, Moisés não tinha o que nós temos hoje, que é essa manifestação da graça, da plenitude da verdade na graça em Cristo Jesus. O apóstolo, se não me engano, é o apóstolo João, acho que é escrito, não está claro quem escreveu, se foi o apóstolo Paulo, os hebreus, né? Mas eles falam que os pais da fé, eles viram de longe, eles contemplaram. Abraão viu de longe, contemplou, viu pela fé. Mas a nós foi dado, foi chegado a nós. Nós somos agraciados, nós temos esse privilégio que eles só puderam ver de longe. Porque eles viram de longe, nós podemos ver dentro de nós. Nós presenciamos aqui, né? Nós presenciamos. Ele andava do lado dos discípulos antes de ser morto e ressuscitado, né? Tiveram o privilégio de andar do lado. Agora nós temos o maior privilégio de ter dentro de nós. E eles eram palpáveis, né? Eles estavam vendo, que nem Jesus, quantos que tocaram em Jesus, palpável, tocavam, muito superior em nosso cérebro. Nós, pela fé, cremos, quer dizer que é maior, né? Cremos no invisível, através do Espírito Santo. O interessante é que Jesus falou, quando ele estava discutindo com os fariseus, né? Que Abraão desejou ver. Desejou ver aquele dia. Ele fala que Abraão desejou ver. Jó também viu de longe e disse, olha, eu estou vendo, meu Redentor se levantando. O Jó também. Jó 19:25. Então é pela fé, irmãos. Pela fé. Pela fé. Tanto que Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai, pela fé. Pela fé. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Não é verdade? Tem que ter fé. Vamos para o último tópico, subtópico, o revelador do Deus invisível. Esse eu quero ler. Diz assim, no último versículo do prólogo, João afirma, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai
Este o fez conhecer. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível, inacessível. No entanto, o Verbo o revelou de forma plena e perfeita. A expressão Deus unigênito, monógenes, Deus, essa palavra, irmãos, se os irmãos parar para ver, é único, né? Gênesis gênito, vem de gênito, né? Deus. Então, significa literalmente um Deus único gerado. Refere-se a Cristo, filho da mesma substância, homousios, do Pai. Essa declaração reafirma a eterna e a plena divindade do Filho. Cristo é a auto-revelação completa do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Vamos para a conclusão? Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Nele, a glória, a graça, a verdade de Deus são plenamente manifestadas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração, à proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Que cada crente reconheça que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus. Que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida no mundo. Então, meus irmãos, para a gente resumir, o Deus invisível se fez conhecido através de Jesus. Jesus, ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem. Ninguém vai, não, ninguém vem. Porque ele e o Pai são um. Amém, irmãos? Então eu encerro essa lição com esse versículo, as palavras de Jesus. Amém? Agora